Os Beatles, né, Leitor? A gente já comentou isso aqui em algumas lives, né? Os Beatles pareciam aqueles caras que estão no navio, estão naquele. Eu esqueço sempre o nome, a Gávea, né? Eles estão lá na Gávea olhando para falar para a galera: ó, o caminho é por aqui e tal. Eles estavam sempre ali com um olhar mais à frente do que o resto do pessoal que estava no navio com eles. E fizeram a carreira inteira isso, né? Eu acho que eles têm tantas peculiaridades que fazem com que eles sejam incrivelmente inovadores, que uma delas é que eles começaram a gravar numa época em que os artistas não eram autorizados a subir na técnica. No caso deles, subir porque eles gravavam no estúdio, tinha uma escada. Eu não acho que fosse praxe os artistas se envolverem com a parte técnica. Os técnicos de gravação, na época que os Beatles começaram, eram aqueles caras com jalecos. Não era uma profissão como um técnico de hoje em dia que fica fumando maconha na técnica. Eram os artistas realmente... E vários técnicos de som não são técnicos de som de formação, de posicionamento de microfone. O cara vai aprendendo com os amigos, né, cara? O cara, às vezes, era o cara que enrolava cabo. Aliás, isso é uma das pouquíssimas profissões em que você pode aprender sem estudar, cara. Você pode formar uma banda e ser incrivelmente bem-sucedido sendo músico, mas você não pode fazer isso como engenheiro. Você vai morar no prédio. Onde você aprendeu engenharia? Ah, meus amigos adoram engenharia, a gente construiu esse prédio. Você não é assim, cara. Você é médico, cadê o seu CRM? Não, a minha galera, todo mundo adora medicina, a gente conversa muito sobre isso. Eu aprendi sozinho. Só músico você pode fazer uma carreira. Grey's Anatomy. Músico você pode. Quando você aprendeu, eu nunca aprendi com meus amigos, cara. Aprendi tocando, aprendi sozinho. Então, os caras lá, eles eram técnicos, eles eram engenheiros de som, por formação. Eles ficavam lá posicionando microfones e tudo. Eles não tinham muita interação com os artistas. Era o produtor que fazia aquela ponte, e os Beatles, com todo o sucesso deles, foram autorizados a entrar na técnica. E uma vez ali, aqueles caras incrivelmente criativos, sabendo como funcionava, eles começaram a inverter as fitas e botar pitaco na mixagem. Por isso que os baixos dos Beatles são incrivelmente altos a partir de determinado momento. Primeiro que os arranjos eram muito bem feitos. Para mim, Paul McCartney é o melhor baixista de todos. Os arranjos eram ótimos e você naturalmente se queria dar um protagonismo para aquela parte maravilhosa na música, que eram os arranjos de baixo. Então, ele, como era um baixista muito bom, ele começou a cavar um espaço do baixo nas mixagens que não existia naquela época. Vocês podem também, os dois músicos aqui, ver se vocês concordam com isso. Não era assim, você começa a ver as mixagens dos Beatles. Na Motown, o baixo era alto também. Não é à toa que o baixista que o Paul McCartney mais gosta era um dos baixistas da Motown. James Jamerson. Do baixo, mas na época dos Beatles eu acho que o protagonismo começou a ficar maior dentro do rock and roll por causa do Paul McCartney. Até hoje você vê umas músicas do Paul McCartney e fala, cara, como é que o cara bota? Só ele mesmo para botar um baixo naquele volume, ninguém devia falar nada. E aí, como o baixo dele era muito bom, eles construíam, por exemplo, Can't Buy Me Love, que é uma música incrivelmente boa e dançante, praticamente a levada é violão. É violão, baixo e bateria, que é uma coisa que você jamais pensaria numa música Can't Buy Me Love, só entra a guitarra fazer o solo. Fazer uma levada de baixo, violão e batera, como várias músicas dos Beatles são assim, e são incríveis, cara. É porque o arranjo é tão bem feito, o vocal é tão alto também, né? A mixagem dos Beatles era muita voz, muito baixo, e coisas que entravam e saíam magicamente bem feitas. Arranjos, entrava um piano no refrão em Anytime at All, que entra um piano no refrão e sai, cara. Fala, caramba, entra uma guitarra, faz um solo incrível que você memoriza igual a letra da música e sai a guitarra e continua a música lá. Isso não é normal fazer, cara. Isso não é normal fazer até hoje em dia. Não é normal você fazer umas músicas em que entra uma coisa do nada e vai embora. Sabe? E eles faziam isso e fazem de uma forma incrível que você memoriza a entrada do piano, você memoriza os solos de George Harrison, todos você sabe de cabeça. Qual é a banda que tem isso, cara?
É muito raro você ver uma banda em que na hora do solo você continua acompanhando aquilo e volta, você não fica, sabe, puta, solo de guitarra do cara, aquele solo que não tem nada a ver. Os solos dos Beatles são incríveis, cara. Eu amo os solos de George Harrison. E a bateria do Ringo, ela só ganhou um protagonismo maior depois da remasterização. Eu já vi, inclusive, o Ringo falando sobre isso, que a remasterização trouxe a bateria para um patamar que você não ouve em nenhum das mixagens originais dos Beatles. Não era praxe fazer isso.